E a gente vai repercutir aqui um pouco desses números da pesquisa com a Márcia Cavallari, que ela é diretora-geral da Ipsos-IPEC, que já está aqui comigo. Márcia, muito bom dia para você, minha querida. Obrigada, bem-vindo aqui. Obrigada por falar com a gente nessa manhã de sábado. Bom dia, Débora. Márcia, eu quero começar já repercutindo com você justamente essa preocupação aqui dos brasileiros, de 9 a cada 10 brasileiros preocupados com as possibilidades de impactos econômicos dessa guerra. Vocês conseguem mapear na pesquisa também qual que é a maior preocupação em relação aos impactos econômicos? Se é em relação aos combustíveis, se é em relação à inflação no geral, a questão também dos alimentos. O que é esse impacto econômico que a população brasileira teme nesse momento em relação a essa guerra no Oriente Médio? Então, nessa pesquisa nós medimos, né, a percepção sobre o impacto em várias questões da economia, então em preço de combustíveis, preço dos alimentos, na própria inflação, preço do gás, né, e a economia brasileira como um todo, de maneira geral. E a que tem maior, né, na média geral de todos esses, a gente tem esses 9 em cada 10, mostrando sim essa preocupação com o impacto que os conflitos internacionais possam ter aqui na nossa economia. E a gente fez numa escala, né, onde você tinha se vai afetar muito ou pouco. Então, aquela que aparece com afetar mais, afetar muito, é a questão dos combustíveis mesmo. Né? Em segundo lugar, vem a questão dos alimentos. Em terceiro, a inflação. Depois o preço do gás, a economia geral como um todo, e até a própria relação do Brasil com outros países também entra ali como um possível impacto percebido pela população brasileira. Agora, Márcia, em relação ao posicionamento do Brasil quanto a essa guerra, 83%, foi o que eu estava mostrando agora há pouco aqui, né, para os nossos telespectadores, 83% defendem neutralidade. Esse dado reflete uma tradição diplomática realmente do país ou indica um comportamento talvez até mais pragmático diante de riscos econômicos, como o que a gente já está explicando aqui, mencionando também que a própria população se preocupa com isso? Não, então, é o brasileiro, né, de forma geral, é contra qualquer conflito, né, ele tem uma característica mais de pacificação, em princípio, né, contra a guerra, mas também por essa preocupação em relação ao impacto que isso possa ter na economia, né? Numa outra pergunta dessa pesquisa, a gente avalia se as pessoas consideram que esse conflito era necessário ou desnecessário, e a grande maioria diz que esse conflito totalmente desnecessário. Né? Essa necessidade aí, 64% diz que foi totalmente desnecessário ou necessário esse conflito. Então a gente tem uma maioria que avalia que o conflito é desnecessário, uma maioria, grande maioria, quase majoritária, que tem essa preocupação com o impacto na economia do Brasil, e por isso defende aí a neutralidade do país em relação ao conflito. E a gente também tem um outro recorte na pesquisa, Márcia, que é sobre as rejeições aos ataques. 64% discordam dos ataques contra o Irã. Esse resultado sugere uma posição mais pacifista nesse momento da sociedade brasileira ou está muito mais ligado a um receio de uma escalada desse conflito, dada a dimensão dos lados, né? A gente está falando aqui de uma grande potência conhecidamente militar, que é os Estados Unidos, que junto tem Israel, do outro lado também o Irã, que tem, obviamente, também um poder militar importante. O que vocês revelam mais nessa pesquisa? É uma posição realmente um pouco mais pacifista da sociedade brasileira ou é um receio de uma escalada maior do conflito? A gente não fez exatamente uma pergunta sobre o porquê que eles acham desnecessário, mas eu diria que é mais na questão da característica pacifista do brasileiro, né? Que de maneira geral é contra conflitos, guerras e conflitos entre países do mundo como um todo. Uhum. E para poder a gente entender um pouco sobre as posições que são bem claras em relação aos dois lados, né?
opinião formada mesmo com pouca informação, vocês conseguem perceber isso também com essa pesquisa? Porque muita gente, quando a gente tem notícias como essa, pelo menos acontecendo do outro lado do mundo, a gente costuma ver, ainda mais com o avanço, né, e a facilidade que a gente tem hoje de acesso à informação com as redes sociais, que muita gente se torna bem especialista em determinados assuntos. Falta informação sobre isso, para ter um temor, por exemplo, quanto à dimensão ou quanto à possibilidade do impacto da guerra realmente expandir, ou quanto à questão de impactos econômicos, que poderia ser talvez um temor muito grande, dada a proporção do que na realidade a gente tem. Ou seja, falta informação, a gente tem a população brasileira formando opinião com pouca informação ou não, na tua visão? Então, nós tivemos uma pergunta sobre o grau de informação que as pessoas têm nessa pesquisa e a gente tem 6 a cada 10 dizendo que estão informados sobre os conflitos e as notícias, acompanhando, e tem um terço, mais ou menos, um pouquinho mais de um terço, 37%, que se considera mal informado, né? Mal informado, digo, no conteúdo mesmo das informações, mas a gente tem a maioria também dizendo que está informada. Então, é possível analisar aí os resultados da pesquisa com esse cruzamento, né, dos que estão muito informados e mais ou menos informados contra aqueles que não estão informados. Então, assim, a informação hoje, ela circula muito rápido, né, com a questão de redes sociais, uma coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, todo mundo fica sabendo no mesmo momento, né? Então, bem diferente de quando não tínhamos internet, que a informação demorava para chegar de uma maneira mais geral na população. Então, a gente tem aqui a maioria dizendo que está informado sobre o conflito. Então, mesmo que os que não estão, não se consideram muito bem informados, eles têm uma percepção. Quando a gente coloca a pergunta, fala, houve um ataque, eles conseguem se posicionar e ter uma percepção em relação, uma opinião em relação ao que está acontecendo, né? Perfeito, Márcia. É importante também para poder a gente trazer mais clareza, né, sobre o que está acontecendo para a população. Márcia Cavallari, que é a diretora-geral da Ipsos IPEC, muito obrigada, minha querida, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente nessa manhã de sábado. Obrigada, foi um prazer.